Júlia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aproveita que você já chegou aqui agora, deixa o seu like no vídeo e me fala se você já entendeu alguma coisa sobre verbos modais. Nesse vídeo eu vou te dar uma introdução do que todos eles têm em comum, mas na verdade quase tem uns que não. Mas o que é que faz os verbos modais serem diferentes e especiais em relação aos outros? Quando você escuta essa palavrinha, né, verbo modal, já sabe que você já não tá mais ali naquele inglês assim tão básico assim. O negócio já tá crescendo. Sabe quando você escuta se escuta um should, um would, um can, um may e fica, que é isso? Pois então, verbos modais. Nessa aula você vai começar a conhecer por que eles são diferentes, como que eles funcionam e aos pouquinhos a gente vai ver eles separados, tá? São poucos, é tipo, sei lá, uns 10, sendo que nem todos são tão usados, então são poucos. A gente vai ver eles em bloquinhos e hoje a gente vai ter um panorama geral que é muito importante para você já evitar alguns erros e já começar acertando. Lembrando que errar não tem problema, né? Mas se a gente aprende com mais segurança, com mais base, a gente fala mais rápido também. Compartilhar a tela branca, como sempre. Tu, 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 tu. Se você tá aqui é porque você provavelmente já ouviu falar alguma coisa de verbo modal que você veio procurando por eles, né? Mas pode crer. Botar em inglês, modal verbs, que tem umas coisinhas que você ainda não sabe. Como o próprio nome diz, os modal verbs, eles dão um modo na frase. Como assim dão um modo? Eles vão trazer um modo de um quê de educação, um quê de possibilidade, um quê de futuro, um quê de impossibilidade, um quê de pedido, um quê de negação. Então, cada verbo modal traz para frase um modo diferente. E aí, como modo, você vai entender que eles carregam tudo da frase. Isso quer dizer que, assim como o verbo to be, que você já sabe que serve para fazer pergunta e negação, eles também. Porque vamos usar uma frase assim bem básica, né? Gabi teaches you. You are my student. A gente já sabe que, geralmente, para perguntar no presente, a gente usa do ou does, né? Depende se é he, she ou it, a gente usa does. Então aqui seria does Gabi teach you, que é o do que roubou o S lá de cima. Já aqui embaixo, o verbo da frase é to be. Não é work, não é teach, não é study, não é you study my student, é you are. Então, quando o verbo é o to be, a gente usa ele na pergunta, né? Are you my student? Assim como a gente consegue negar, né? No próprio verbo to be. You aren't my student. Sendo que quando não tem verbo to be, a gente precisa negar com do também. Que dirá que doesn't. Gabi doesn't teach me. Teach you. Quando a gente fala de verbo modal, eles funcionam igual ao to be, ou seja, eles já vão servir na frase para fazer pergunta e para fazer negação também. Cada verbo modal, então já vamos colocar primeiro ponto sobre verbos modais. Servem para fazer perguntas ou negações quando já existem na frase. Eles já estão lá, já faz parte da frase por causa do modo que ele carrega ou o significado dele. Ele já está lá, então ele já serve. Por exemplo, você se casará comigo? Will you marry me? Will é um exemplo de verbo modal. Se fosse uma frase afirmativa, seria You will marry me. I can't speak Chinese.
Eu não sei, eu não consigo, eu não posso falar chinês. Neguei com can't. É um outro verbo modal, o can. Além disso, eu vou colocar aqui, cada verbo modal serve em apenas um tempo verbal, exceto, botar um asterisco, exceto o be able to, que inclusive vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar e soltar. Então, se já tiver um tempo que esse vídeo saiu, já tem vídeo sobre ele aqui no canal. Então, cada verbo modal existe em apenas um tempo verbal. A exemplo lá de cima, se eu falo, ó, I will marry you. Aqui é futuro. Agora aqui embaixo, I can't. Eu que quis trocar, tá? Eu que quis nessa frase deixar na afirmativa. I can't speak Chinese. Aqui é no presente. Agora, se eu falar I could, I could, I could work. Passado. Eu vou botar uma outra exceção, exceto o be able to ou em usos de educação, ou para ser mais educado. Porque daí tem certos verbos modais e a gente vai ver um por um, então não se preocupa. Mas tem certos verbos modais que eles são muito usados para a gente ser mais educado, para soar mais educado. A gente falar, por exemplo, I want a burger. Falar I would like a burger, por exemplo. Então, traz esse tom de ser mais educado, né? Para além disso, o último asterisco que a gente vai colocar vai ser aqui. O verbo modal traz todo o modo, mas ainda precisa de um verbo principal na frase para trazer a ação. Esses verbos vêm sempre purinhos, ou seja, sem S para he, it, sem NG, sem to do infinitivo, sem passado e sem particípio. Ou seja, somente na forma base. Porque a gente já falou aqui que, por exemplo, para falar, comer, beber, ou seja, né, o infinitivo, em inglês a gente bota o to antes. Então é beber é to drink. Eu quero beber, I want to drink. Mas em inglês, os verbos modais, eles não permitem esse to, não permitem nada com o verbo. Então, se eu quiser falar eu posso beber, aí eu vou falar, eu não vou falar I can't drink. Não, não vai ser assim. I can drink. Sem o to. Não existe I can drink, I can drinks, drunk. Nada. Só tem como verbo, independente de quem seja a pessoa da frase, o próximo verbo seguido de um verbo modal tem que vir sem nada. Purinho. E aí sai para fazer pergunta também, né? Can I drink? Should I study? I shouldn't study. Should I stay or should I go now? Qual é essa música? Should é um verbo modal. Então, já vimos tudo que você precisava ver antes de ver cada um separadinho, porque isso é o que todos eles têm em comum. Agora a gente vai ver o que cada um tem de diferente e como usar cada um deles.
Então já corre para a próxima aula e nos vemos na próxima. Bye! Deixa seu like no vídeo se você gostou. Tá até aqui agora porque você gostou. Então deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e me segue também no Insta, @HateItYourGaps. Agora sim, bye!